Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Armando Monteiro. O nosso tema é a melhoria do ambiente de negócio no Brasil. Isso porque o senador assume um grupo de trabalho na Comissão de Assuntos Econômicos aqui do Senado Federal que trata justamente desse assunto, que tem a esperança de dar uma contribuição ao país a partir da Comissão de Assuntos Econômicos. Tá certo, senador? Certíssimo. E qual é a pauta de trabalho? O que é que vem por aí? Olha, na realidade, o Brasil sempre discutiu muitos temas macroeconômicos. Aliás, os economistas no Brasil têm muita propensão para discutir o macro. Mas, na realidade, a economia é feita no ambiente micro, ou seja, as empresas são frações da chamada economia real. Eu até gosto de homenagear a memória do senador Zé de Alencar, que passou por essa casa e que dizia sempre, olha, vamos lembrar que as empresas são frações da chamada economia real. E aí o que é que acontece? O Brasil tem tido uma estagnação da produtividade. A produtividade do Brasil não cresce há muito tempo. Por quê? Porque se oferece às empresas um ambiente que frequentemente é um ambiente hostil ao desenvolvimento das empresas. Ou seja, as empresas têm uma série de embaraços para liberar a energia empreendedora que o Brasil tem. Isso por conta da burocracia. Os processos são complexos. Até para pagar imposto no Brasil, o processo é muito complexo. Ou seja, as empresas despendem muito tempo para estar rigorosamente conforme no cumprimento das suas obrigações tributárias. Nós temos um elevadíssimo custo de financiamento e de capital no Brasil. Nós temos marcos regulatórios imprecisos, né? E nós temos ainda em algumas áreas procedimentos que são muito anacrônicos, como no comércio exterior. Quer dizer, o mundo está adotando os sistemas de janela única, ou seja, você tem um portal só em que todos os órgãos públicos que são intervenientes na exportação, numa única janela, você faz a integração desses processos. Ora, então, a CAI, em boa hora, entendeu, e aí tem que se registrar a sensibilidade e, sobretudo, a visão do senador Tasso, que é o presidente da comissão, de que nós teríamos que constituir um grupo para cuidar, para trabalhar nessa agenda. Isso vem em boa hora, porque no debate hoje no Brasil e até na voz do governo, de setores do governo, esses temas microeconômicos precisam efetivamente serem priorizados para que o Brasil possa ter um ambiente que favoreça a produtividade. Se a economia brasileira não tiver ganhos de produtividade no futuro, o país não vai crescer. E dessa forma, nós não vamos poder atender às imensas e represadas demandas que o Brasil tem na área social. Agora vai ser uma agenda intensa, né, senador? Porque essa é uma proposta ambiciosa, né? É uma agenda multifacetada, ou seja, que tem várias dimensões. Por isso é que o plano de trabalho que foi aprovado hoje propôs o seguinte: vamos focar inicialmente em três audiências públicas o seguinte. Primeiro, vamos fazer um certo diagnóstico da produtividade no Brasil. Especialistas, gente de diversas áreas, da academia, de institutos ligados à indústria, à produção, para dizer o seguinte: é verdade que a produtividade está estagnada no Brasil e por quê? Esse é o primeiro ponto, diagnose, que eu acho que é uma referência para o trabalho da gente. Segundo, o tema do spread bancário. Por quê? Porque já que a inflação está cedendo, nós estamos começando a ter uma inflação baixa e vamos ter a taxa básica de juros, a Selic, está cadente, já está caindo. Mas por que é que a Selic cai e lá na ponta, para o crediário do consumidor, para o cartão de crédito, para o capital de giro do micro e pequeno empresário, para o financiamento da pessoa física, por que os juros continuam tão altos lá na ponta? Aliás, é um paradoxo. A taxa básica de juros cai e os juros lá na ponta se elevam. Por que isso acontece? Nós vamos discutir essa agenda dos spreads. E aí tem muita coisa para discutir dentro dessa agenda. Ou seja, um dos pontos é a imensa concentração bancária que existe hoje no Brasil. 5 bancos apenas respondem
por 75% da oferta de crédito no Brasil. Você sabe que quando tem menos concorrência, quem paga o pato é o consumidor. Vamos discutir concentração bancária, ou seja, é possível no Brasil oferecer mais incentivos para que você possa ter um maior número de instituições financeiras e, consequentemente, mais concorrência? Por exemplo, há países que têm cooperativas de crédito, que respondem por uma parcela expressiva. E isso termina por produzir um custo de financiamento menor. Mas aí no spread e na margem do banco tem os custos administrativos do banco, tem tributos na intermediação, que diferentemente do que se supõe, quando você tributa o setor, você não está tributando a empresa financeira, você está tributando o tomador do crédito, porque tudo isso é repassado para ele. Tem a questão dos compulsórios, que é aquela parte do dinheiro do banco que tem que ser recolhido compulsoriamente ao Banco Central para não ter uma expansão na base monetária. Tudo isso termina refletindo no spread. Nós vamos discutir essa agenda. Vamos discutir com o Banco Central, com a FEBRABAN, com o setor produtivo, com especialistas. Por quê? Porque na hora em que o Brasil voltar a ter, e nós estamos perto disso, um cenário de maior estabilidade monetária, há algo que fica mais visível ainda para a sociedade, é que tem alguma coisa errada nessa questão da taxa de juros no Brasil. Aí nós vemos aqui vizinhos na América Latina, países que têm até uma tradição de maior instabilidade macroeconômica, que tem um ambiente institucional até que não é igual ao nosso, e a despeito disso tem taxas mais baixas. Por quê? Tem um dinheiro mais barato. Um dinheiro mais barato, por quê? Então, nós vamos discutir os spreads na segunda audiência e na terceira vamos discutir uma agenda mais aberta, vendo burocracia, simplificação na área tributária, por exemplo, as obrigações que o contribuinte tem que atender para pagar os impostos, as empresas. Vamos discutir essa coisa no que diz respeito ao comércio exterior, como simplificar o procedimento para você poder exportar em menos tempo. Isso tudo termina por refletir na tal produtividade. Com certeza. E, senadora, cada audiência pública gera uma diagnose. E, a partir daí, vem uma produção de propostas legislativas para alterar o cenário atual? Agradeço muito sua pergunta. Quer dizer, depois de fazer esse processo de discussão, nós vamos apresentar um relatório à comissão. E aí nós temos que recomendar ou novas proposições legislativas, ou a indicação de que devemos priorizar matérias que já estão, de algum modo, tramitando no Congresso Nacional, ou devemos apenas exercer um papel na articulação de medidas com o Executivo, tá certo? Para que você possa promover essa melhoria no ambiente de negócios e no ambiente de operação das empresas. Cada um dos temas elencados pelo senhor aqui, eles geram uma ou mais audiências públicas? Não, a ideia é o seguinte, o tema do spread pela complexidade, uma única. O tema do diagnóstico da produtividade, uma única. Mas nesses outros ambientes, nós vamos fazer a discussão também numa audiência, priorizando naturalmente algumas ações. Então a gente talvez já veja um resultado concreto dessas audiências nesse primeiro semestre ainda? Nesse primeiro semestre nós queremos já começar a trabalhar nas recomendações a partir ou seja, antes de concluirmos as audiências, nós já estamos querendo trabalhar em algumas recomendações, de tal modo que a gente possa até agosto ter um conjunto já aí bem definido de propostas e de ações. Senador, então nós vamos ficar aqui no argumento, voltando a convidar o senhor para vir nos dar notícia de todo esse trabalho e agradeço a sua presença aqui no nosso programa. Eu é que agradeço a oportunidade e fico sempre à disposição. Agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento, que você é o nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. Lembro a você que há também a possibilidade de rever esse e outros dos nossos programas usando o endereço eletrônico senado.leg.br/tv. Até a próxima.